Oi, crianças, continuando então o nosso português de hoje. Nesse segundo vídeo nós vamos ver na página 40 de português, nós vamos ver aqui, olha, variação linguística geográfica. O que seria variação linguística geográfica? A tia vai ler o início aqui, que é algo que dá pra gente entender um pouquinho, olha. Gaúchos, paulistas, mineiros, baianos, cearenses, todos falam a mesma língua, mas cada um tem um jeito próprio de se expressar ao pronunciar palavras ou frases. Então, dependendo da região do nosso Brasil, nós temos, claro, o nosso português, que é a nossa língua normal de falarmos, mas nós temos diferenças linguísticas, que são chamadas, então, de variações linguísticas geográficas, porque dependendo do local que a pessoa está, ela fala de uma outra maneira aquele mesmo objeto, aquela mesma palavra, tá? Isso que nós vamos ver então. Além disso, o uso de palavras ou expressões para se referir a algo também pode variar dependendo do lugar. Por exemplo, Curitiba, que é o nosso caso, estojo escolar é penal. Não é isso que nós falamos? Já em Maceió, a brincadeira amarelinha é avião. Olha só. Nós temos também palavras ali, pipa, né? Em alguns lugares é chamado de raia, outros de papagaio. Então, isso que é o que nós vamos estudar agora, variação linguística geográfica. Conforme a geografia do estado, da cidade, muda a variação linguística, a forma de falar aquela palavra que tem o mesmo significado, mas muda somente a forma de falar, tá bom? Nós temos aqui, olha, nessa parte verdinha, vamos ler. Chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Rapar o tacho de goiabada era ótimo, mas quem come a rapa fica burro. É o jeito deles falarem ali, tá? Então, nós vamos ver aqui pra frente os exercícios. E aqui, olha, na página 41, os diferentes usos de algumas palavras e expressões da nossa língua, conforme a região, são chamados de variações linguísticas, tá bom? A tia vai ler aqui também, olha. A pronúncia também pode variar de acordo com a região. A letra R da palavra porta, por exemplo, é pronunciada de formas diferentes em algumas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, e essas diferenças de pronúncias é chamado de sotaque, tá? Então, o sotaque revela um pouco da riqueza da nossa diversidade, porque juntou todas essas, como a gente viu na história, todas essas nações diferentes, né? Portugueses, os índios, os africanos, depois veio os imigrantes, então tudo isso foi mudando o sotaque do nosso português, então nós falamos de forma diferente do que é realmente o português, tá? E aqui começam as atividades, nós vemos aqui, olha, por exemplo, o semáforo, ele tem vários outros nomes, conforme a região do Brasil, semáforo, sinaleira, sinaleiro, sinal, olha, pipa, papagaio, pandorga, quadrado, a rotatória, que é aquela, né, rua que a gente vai fazer o contorno em alguns lugares, ó. Rotatória, rótula, redondo, rotunda, a mandioca, olha só, mandioca, aipim, macaxeira. Então, é isso, tá? Variação linguística geográfica é a mesma palavra que nós iremos falar, o mesmo significado, né, o mesmo objeto ou o mesmo alimento, como no caso da mandioca ali, só que conforme o local que nós moramos ou o local que nós vamos visitar, a gente vê que eles chamam de uma outra forma, tá? Aquele objeto ou aquele alimento. Então, aqui na 42 já iniciamos exercícios, tá? Ali tem a tirinha para nós vermos, depois a 43 também, exercícios, tá? Sobre esse assunto, e é isso, variação linguística geográfica. Conforme o local que você mora, você vai falar de uma forma diferente, usar uma palavra diferente para o mesmo objeto. E a pessoa do outro lugar chamará diferente, né? O estojo, por exemplo, nós aqui em Curitiba, São Paulo é estojo, aqui em Curitiba já é penal. Então, isso que é variação linguística geográfica, tá bom? Então, nós vamos fazer, olha, 40, 41, 42, 43 e acabamos, ok? Essa então é a nossa matéria de português de hoje. A tia vai postar mais um videozinho de português, que é um detalhezinho que vai ter na prova, que não tem no nosso livro, mas eu quero que vocês aprendam logo, tá bom? Então, o terceiro vídeo aí é sobre português também, é algo que vai cair na prova. Nós então vamos
ver essa outra matéria. É algo bem rapidinho, tá? Mas não deixem de assistir esse terceiro vídeo. Beijo para vocês!